Olá pessoal, aqui é o podcast Café com Ciência, eu sou a Anne. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos falar com o psicólogo Will e falar um pouquinho com a gente sobre sonhos pela perspectiva analítica. E aí, Will, conta um pouquinho pra gente sobre sua trajetória e o que fez você estudar um pouco sobre sonhos. Tá. Primeiro que eu começo ali a minha trajetória, ainda quando criança, eu sempre gostei muito de simbologia, mitologia, e enfim, todos esses contos de fadas e tudo mais. E para mim é um tanto quanto frustrante, porque não cobrava nada disso na escola. E eu tinha um peso de pegar e falar, caramba, por que eu só me interesso por assunto inútil, assunto irrelevante e nada prático. Mas depois de muitos anos, eu tive que acabar me adaptando, tá? E acabei deixando um pouco de lado todas essas questões do estudo do simbolismo, mitologia, contos de fada e tudo mais. E posteriormente, já na faculdade, quando eu entro em contato ali com a teoria da psicologia analítica do Jung, eu acabo me achando novamente, né? Eu acho que esse seria um bom termo. Eu acabo me redescobrindo enquanto eu falei, caramba, tipo, dentro da analítica, o simbolismo, né? O estudo da simbologia, da semiótica, das mitologias, dos contos de fadas e tudo mais, tem uma grande relevância nessa questão da produção dos conteúdos psíquicos, né? Do inconsciente. E eu falei, pô, eu só bem dizer assim, tirei as folhas dos livros e das ideias que estavam encobertas, né? Durante todo esse tempo, durante todo esse processo de adaptação. E retomei isso com muito carinho, com muito afinco, com muito amor. E acho que basicamente seria isso. E isso tudo, no caso, auxilia muito no trabalho, apesar de não parecer muito, auxilia muito no trabalho dentro da análise, né, com os sonhos. São produções inconscientes. É mais ou menos isso, essa minha trajetória. Legal. E, assim, esse seu interesse pelos sonhos, pelo tema dos sonhos, claro que antes de chegar até a perspectiva analítica, você passou pelo Freudão, né, durante a graduação e quando você conheceu um pouco da teoria do Freud, sobre a visão dele, inclusive foi a partir da leitura da interpretação dos sonhos que aconteceu o encontro entre o Freud e o Jung, né? Então foi algo que interessou o Jung. Mas, assim, depois você acabou percebendo que era diferente a forma como os dois viam o fenômeno psíquico do sonho, ou tem muita coisa em comum? Tá, vamos lá. Vou falar um pouco de como foi para mim essa questão da descoberta, né? Como se diz, todo mundo, não tem quem entra para a psicologia que não ouve falar a respeito de Freud e a relação que ele tem, que é primordial aí com a questão do inconsciente, né? Pelo menos dentro da psicologia. Então, assim, primeiro que eu sempre me interessei pelo tema inconsciente, pelo objeto de estudo dentro da psicologia. O inconsciente, para mim, sempre foi algo que me atraiu muito, né? Essa questão do desvelar, do que está velado, está inconsciente, né? No sentido de trazer a consciência. Então, obviamente, eu estava me inclinando ali para a área da psicanálise, para a vertente freudiana. Mas eu nem conhecia quem era Jung. Até então, eu já tinha ouvido falar sobre ele. E para mim, eu achava, tipo, caramba, quem que é esse cara? Pra romper com o paizão, né? Com o cara o senhor da psicanálise e tudo mais. E eu sempre tive um respeito, ainda tenho um respeito muito grande pelo Freud e tudo.
Mas nas conversas ali da faculdade, principalmente com o Du, ele vai me falando, ele fala, cara, você tá pensando, você tá indo para uma via, essa forma como você olha para os conteúdos do inconsciente e tudo mais, tem um cara que já fez esse caminho. E eu, tipo, é o Jung. Eu, caramba, esse Jung de novo, né? E basicamente eu fui perseguido ali pela... Bem Nós também, né? Sim. Mas assim, basicamente eu fui perseguido pelo Jung durante um bom tempo. Até que eu acabei cedendo. Daí ele pegou e falou, não, cara, senta aí, eu vou te explicar como tu pensa. E ele falou, eu falei, cara, é isso. Agora eu me encontrei, assim. E daí sim, tipo, tem essa questão da divisão, né, da diferenciação de como é visto o sonho pelo Freud e o sonho pelo Jung. Para Freud, basicamente, primeiro que a visão de Freud com relação ao inconsciente é diferente do Jung. Então, para Freud, o inconsciente ele é produzido, né, a partir do consciente. Então, tudo que é negado, toda a experiência que o indivíduo entra em contato, tudo que não é aceito, que é reprimido, que é recalcado, ele vai sendo jogado para o inconsciente, transformando esse inconsciente, transformando, talvez. Mas assim, já colocando o inconsciente enquanto um porão, um depósito, sabe? De coisas que não me servem e deixo lá guardado. Sendo assim, para Freud, o sonho, quando o ego, né, ele dorme, ele fica inativo, o inconsciente, tanto para Jung quanto para Freud, então eles não param, então eles permanecem em trabalho, então o sonho seria essa produção. Então a consciência, o ego consciente, ele entra num estado de dormência, ele fica inativo, deixando espaço aí para as produções visuais, auditivas, enfim, do inconsciente vir à tona, né? Para Freud, seriam vontades, todas aquelas coisas que foram para o porão, diante de um processo civilizatório, diante de uma coisa que eu não posso, diante de uma coisa que eu não quero olhar. Seria uma coisa mais id? Talvez seria uma coisa mais id. Então, assim, quando ela vê, então, o ego, que está ali, o superego também vai dar uma rebaixada. Então ele fala, agora eu posso dar uma realizada nisso, eu vou vivenciar desejos que eu não posso vivenciar no mundo real, concreto e vigília. E daí tem um aspecto que diferencia bastante a interpretação do sonho de Freud para Jung, é que para Freud o símbolo ele passa por uma membrana que ela distorce o simbolismo original. Tá? Então ele vem ali puramente do inconsciente, passa por isso, ele chega transformado, uma forma mais aceita pelo ego, ok, mais palatável, assim. Pro Jung, não. Então vamos lá. Agora, pro Jung, como que é o processo de inconsciente-consciente? Para ele é o contrário. Para ele, o ego nasce a partir do inconsciente. Porque daí a gente vai ter no Jung o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Né? Então, imagina como se fosse um oceano, uma superfície oceânica, onde tudo aquilo seria o inconsciente nesse indivíduo, e ilhas começam a emergir, né, formando inicialmente um pequeno conjunto de ilhas, isso, até ele começar a ficar cada vez mais coeso e formar um pequeno continente. Isso seria o ego, tá? Isso seria a consciência. Ele vai nascendo, a consciência vai nascendo do inconsciente. Né? Então, para o Jung, a gente não é uma tábula rasa. Né? A gente não é um papel em branco. A gente vem com uma série de coisas herdadas geneticamente, culturalmente, filogeneticamente. Né? Então, tem uma série de uma bagagem hereditária da nossa própria espécie, enfim, que vem junto com isso, e o ser humano, o ego,
vai se formando a partir desses instintos, né? E aí que tá. Para o Jung, o sonho, ele não é dessa forma, ele não é um depósito. As coisas já existem lá, né? A questão é que, para o Jung, o sonho, ele, primeiro, ele não sofre uma transformação de imagem, de símbolo. Tá? Ele vem do jeito que ele é, de fato. Então, o sonho ele não quer dizer outra coisa. Ele mandou esse símbolo, uma pedra. Ah, mas essa pedra ela foi transformada porque... Qual é o formato dessa pedra? Vamos pegar um pouco de psicanálise selvagem. Qual é o formato dessa pedra? Ah, uma pedra cilíndrica. Não pode vir um falo literalmente. Não. Se o sonho quisesse mostrar um falo, seria um falo e não uma pedra. Né? Essa é a visão do Jung com relação a essa questão do sonho. Além da ideia de viver, realizar uma fantasia reprimida, porque o Jung também acredita nesse viés, mas ele não acredita ser a única. Né? Tem outras mais funções que o sonho exerce no psiquismo do ser humano, para além dessa de eu vou realizar uma fantasia que eu não posso em vigília, né? Tem a questão da compensação, de equilíbrio, no sentido de que o indivíduo está vivenciando uma vida excessiva, muito... vamos por assim, a pessoa está trabalhando demais, ela está muito desgastada, muito cansada, muito... Quando ela sonha no sentido de compensar isso. Então ela vai sonhar com coisas mais leves, tirando umas férias, viajando. Assim, estou fazendo um exemplo bem esdrúxulo, assim, para ficar mais claro. Para quê? No sentido de afastar essa pessoa do mal maior, que seria, por exemplo, cara, eu não aguento mais trabalhar, eu vou diminuir minha carga horária, vou fazer isso, enfim. Ela tem um objetivo, o psiquismo, ele entende qual é esse objetivo para esse indivíduo, e então ele regula para que ele não acabe não se desgastando muito ou não desistindo daquilo que de fato realmente está alinhado com o propósito dele, né? Tem a questão o Jung também não vê só pelo ponto, porque ele também tem as questões para além da ciência, que pelo menos a ciência, o Jung acredita que a ciência ainda não alcançou, mas não deixa de ser uma ciência. Mas ele acredita, né, ele aponta que o sonho, além de ser regulador compensatório, ele também tem a questão neurológica, que é absorver e assimilar, organizar as informações adquiridas durante o processo de vigília, durante o dia, né, as memórias diárias, enfim, e organizar os conteúdos para assimilação da memória, né, para aprendizagem. Acho que assim, seriam as duas mais importantes, assim, que tem outras mais, como por exemplo, ele aponta os sonhos premonitórios, só que ele fala que são muito raros, né? E na maioria das vezes que eles acontece deles fazerem premonições de momentos banais da vida, não são nada grande, tipo, ganhar na Mega Sena, catástrofe, enfim, não é nada... Na maioria das vezes é coisas banais, mas é uma porcentagem muito pequena que ocorre. Mas ele já aponta, ele fala, o porquê acontece, como acontece, a gente não consegue falar. O que dá para entender é que, como o sonho é uma produção do inconsciente, no inconsciente ele é atemporal e é espacial, então ele não respeita as leis da física. Né? Então ele está para além disso, então ainda é algo que não dá para, pelo menos a nossa ciência atualmente não dá para. E até é engraçado porque o sonho ele tá na nossa vida assim, em todas as relações, né? Quero dizer, por exemplo, é uma coisa que a gente desde pequeno, né, sabe? Eu sonhei com tal coisa, e tem todo aquele significado, né, que as pessoas vão entregando de que
sonhei com cobra, traição, né? Então é uma coisa que faz muita parte da nossa realidade. E assim, quando a gente está pensando em contexto clínico, principalmente, isso chega muito pra gente, né? E como que é pra você quando chega a esses sonhos? Como que normalmente você atua com o que a pessoa traz ali? Tá, vamos lá. Primeiro que tem essa questão da cultura popular de interpretar sonhos, né? O Jung, ao contrário do Freud, e daí o Freud a gente também entende que não é uma interpretação de conteúdos oníricos apenas com esse conceito popular, né? Mas o Freud ele tinha conhecimentos amplos assim, em questão de simbolismo. Mas o que acontece? Segundo o Jung, a gente não consegue interpretar, e no caso ele não traz exatamente esse termo, ele costuma utilizar o termo amplificar o sonho, sem o sonhador. Por quê? Porque não é a gente que atribui valor, não atribui significado a cada elemento do sonho. Tá? Então, não é o psicólogo, não sou eu que interpreto. Né? O Jung ele costuma dizer que a gente tem que partir de alguns pressupostos para olhar para um sonho. Primeira coisa é que ele sempre quer dizer alguma coisa. Né? Então, não é porque eu não entendo que a banalidade está aí e tal. Tem uma função ali. Ele tem uma função. A gente pode não entender. Por exemplo, se você vai pegar o Corão e você abre ele lá, ele tá cheio com aquelas letras, né, da caligrafia árabe, da cultura, né, deles lá, você não vai entender. Não quer dizer que aquilo não signifique nada. É que você não entende. É que a gente não consegue ler. Se você pegar um texto grego, você não sabe ler grego, você não sabe o que é. Mas não quer dizer que não entende, que não significa nada, não. E aí que tá. Então a gente não interpreta. Então como que faz? Primeiro que o sonho, pelo menos para nós, da analítica na clínica, ele é um recurso muito, muito importante. Por quê? Porque, em geral, o sonho indica como está o psiquismo daquela pessoa naquele momento. A Marie-Louise von Franz ela costuma falar que é uma radiografia do psiquismo, o sonho. Né? Então ele vai ilustrar, ele vai trazer num determinado formato, né, imagético, né, numa estrutura até ali contada em um formatinho de história, como que está essa pessoa psiquicamente falando diante do que ela está vivendo. Né? Ok, vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com isso? Primeiro que a gente trabalha através desse processo de amplificação. Então a pessoa conta o sonho, a gente ouve o sonho, a princípio. Quando eu falo ouvir é óbvio, mas assim, quando eu falo ouvir, é no sentido de você, cara, limpa a tua cabeça de qualquer coisa, não interpreta nada agora, não dá significado para nada naquele momento. Ouve o sonho, né? Terminou de ouvir o sonho, aí você começa, né? Eu pelo menos faço isso, eu vou lá, ok. Onde mesmo ocorreu, então ela vai revisitar novamente, então ela vai fazer um panorama geral, depois a gente vai revisitar pedaços do sonho de forma mais específica. Ok. Então, onde que começa? Então, o local. Né? Aí a gente começa o processo de amplificação. Que local é esse? Qual é o sentimento que você tinha? Ele te remete a alguma coisa do teu passado? Me conta desse trecho. Como era a tua vida nesse local? Se faz, mas é um local desconhecido. Tá ok, é um local desconhecido. Mas como que é? É uma paisagem natural? É uma estrutura? É uma casa? É um prédio? É uma empresa? O que é? A partir disso, eu vou perguntar, a gente vai entender o que é aquilo para ela. Né? Eu posso aproveitar o gancho, né? Pode. Com relação a essa parte da interpretação, do que é aquilo para ela, né? Geralmente na cultura popular, quando se fala sobre cachorro, é algo, simboliza um amigo, simboliza
o bem, o bom. Mas alguns anos atrás, por exemplo, eu fui mordido por cachorro. E quando eu sonhava com cachorro, eu não sentia que ele era meu amigo. Exatamente. É esse o ponto. Exatamente. E, por exemplo, agora, pegando esse recorte que você trouxe, Bruno, pensa pelo seguinte fato. Se a gente for pegar o simbolismo do cão, né, do cachorro, enquanto, falando ele de forma arquetípica, né, em temas mais amplos, não só cultural, né, porque o cultural ele seria o amigo. Né? Então, então, vamos lá. Aí fala assim, o cão, o cachorro, ele é visto enquanto o guia, das representações simbólicas do guia, do psicopompo, aquele que conduz o herói ou o protagonista da história na jornada, no trecho que ele tem que cruzar naquele momento. Né? Representando lá, né, o Cerberus na passagem do Hades, o Anubis, que é aquele que conduz as almas para cruzar o portal de entrada para o paraíso ou para o inferno ali, né? Que mais que tem? A carta do louco do tarô. A carta do louco do tarô. É mordido, né? Mas é mordido pelo cachorro. Exatamente. Aí não sabe se ele tem quanto, se ele tá puxando. Enfim. Mas como é que daí, no caso, entende que daí nesse momento, esse período da vida do Bruno, se ele traz para uma análise, se eu for suplantar ali, falar assim, olha, Bruno, eu vou interpretar que o cachorro está fazendo... Não, mas não é esse o sentimento que ele tem. Não é um animal que está me guiando, não é um animal que está me acompanhando. Não, ele está me ameaçando, ele está querendo me atacar. Então, esse sentimento que o indivíduo tem com o elemento, com o símbolo do sonho, ele tem que ser levado em consideração. Né? Então, por isso que a gente pergunta, o que você sentia nesse momento? O que representa? Né? Então, por exemplo, em geral, a pessoa, hoje em dia, por exemplo, os pais e mães de pets, pode representar um filho e não um psicopompo. Mas alguém a ser conduzido, cuidado, e não alguém que conduz e cuida. Né? Então, tem muito disso. Então, esses elementos, todos esses elementos, a gente vai amplificando. Pessoas conhecidas, amigos. A gente costuma, como que vai amplificar isso? Me fala da pessoa. Quem que é essa pessoa para você? Como você me descreveria essa pessoa enquanto uma personalidade? Né? A pessoa fala assim, deixa eu pegar um exemplo aqui. Essa pessoa ela é muito alegre, contente, para fora. Ok. E daí você vai ouvindo qual é o papel dessa pessoa dentro da história do sonho. E daí a gente, olha para a tua vida. O que isso te assemelha? Né? E daí a pessoa, ela não se permite, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Essa pessoa alegre, contente, ela tá levando ela para ir num parque, para ir num bosque, onde ela vai andar a cavalo, alguma coisa nesse sentido, e enfim, ela vai encontrar algo muito precioso para ela numa floresta. Vamos pôr dessa forma. Então quem que é essa pessoa? Essa pessoa não é algo muito alegre, contente, não sei o quê. E ela não se permite, estou dando um exemplo, claro, mas assim, ela não se permite ficar alegre e contente. Então daí a gente vai explorar porque dentro do sonho a gente entende que todos os elementos do sonho é o sonhador. Então, essa pessoa que eu estou sonhando que é alegre e contente, notem, é uma percepção dela com relação à pessoa. Às vezes essa pessoa ela não é isso. Ela não é isso. Então, mas por exemplo, eu posso ter uma percepção do meu colega de trabalho que ele é um cara seguro de si, é um cara que tem atitude e tal. Só que quando você vai de fato conhecer essa pessoa não é isso. É uma percepção da pessoa. Só que ela lembre, né, que o Jung fala lá, a imagem do sonho é como tem que vir. Porque é a interpretação do indivíduo. Então veio aquela pessoa com aquela leitura, não é a pessoa, não é sobre a pessoa, é sobre o sonhador. Então o que esse sonho que eu dei de exemplo poderia estar querendo dizer?
os aspectos dela de alegria, de positividade, de enérgica, de atividade, de atitude, levou ela a um determinado momento que por si vai levar ela a um grande prêmio, talvez algo que ela está buscando. Então, aí a gente questiona, pai, como é que você está se permitindo ser alegre? Como que tá? Então, geralmente, é complicado dar esses tipos de exemplo porque a gente não tem um histórico de vida, né? Geralmente é atrelado a isso. Mas só para vocês terem uma ideia. Normalmente o sonho ele vem contando, né? O Jung ele separa e classifica os sonhos em 3 tipos: pequenos, médios e os grandes sonhos. Pequenos sonhos são reminiscências, são memórias que eles vêm para organizar mesmo, e é a questão de organizar a nossa memória com relação ao dia vivido e absorver as informações. É isso. Aquela ideia da compensação também. A compensação é no segundo sonho, no médio. Tá? Então, o que acontece? Esse é só para assimilação de conteúdo e liberar, porque uma das coisas da memória, uma das principais funções da memória é a gente não lembrar de tudo, é esquecer. Né? Então ele vai selecionar pequenos sonhos, ele seleciona o que é conteúdo importante, guarda, organiza, o que não é, descarta. Né? Descarta, bem assim mesmo, descarta. Sonhos médios são o foco da análise dentro da clínica. Esses vêm organizados em uma historinha. Tá? Novamente. E no caso dessa parte reguladora, né? Você comentou que dentro do sonho, o Jung vai dizer que todo personagem vai ser o próprio sonhador. Você, na sua experiência clínica, já se deparou com algum caso em que a pessoa ela traz um personagem no sonho que ela atribuiu como determinado personagem, e quando ela fala sobre essa mesma pessoa na vida real, a coisa não é bem o que apareceu no sonho, tipo o contrário, sabe? Digamos assim, a pessoa sonhou com uma pessoa... Né, como ela gostaria que a pessoa fosse? Talvez, na vida real a pessoa é um crápula. Né? Sei lá, ela vê uma pessoa como um crápula. E aí no sonho, essa pessoa crápula vem como um grande amigo. Tipo o contrário. Acontece. Assim. E isso seria uma espécie de um mecanismo dessa compensação também? Então. Ou enfim, ou isso também reflete essa ideia de que na vida real ela tem essa projeção também na pessoa, sabe? Porque ela vai por esse viés mesmo. Porque assim, que nem você deu esse exemplo do crápula. Eu tenho uma pessoa que eu já ouvi um sonho desse, que falou assim, eu tenho uma pessoa que eu não gosto dela de jeito nenhum, nossa, eu não simpatizo nada com ela. Cara, quando eu sonho, a gente é a melhor amiga. Sabe? Tipo, a gente... Nossa, é assim, tá andando junto. Eu não lembro se esse foi um sonho que eu li nos estudos, ou se foi de fato um sonho que me foi relatado. Mas enfim. E a análise, ela acaba levando para o seguinte, que é uma projeção. Que é o quão porque ela não estava notando que ela estava tendo a mesma atitude que essa pessoa, que ela não tem, em vigília não tem simpatia nenhuma, e ela agia igual com outras pessoas, só que ela não estava se percebendo. Ou seja, o sonho vem mostrar e falar assim, olha como vocês são amiguinhas. Então, é a compensação. Ela se vê vítima daquela pessoa, quando na verdade ela é igual. Elas, inclusive no sonho, são amigas de escola, andam juntas, lancham juntas, tiram sarro dos outros juntas. Entende? Então tem. E por isso que o sonho médio ele vem nessa estrutura de historinha. Tá? Então ela tem um começo, ela tem o local, os personagens, o desfecho, o clímax e o final. Tá? Então nesse sentido, quando o
basicamente, o nosso trabalho enquanto analista é conseguir montar esse quebra-cabeça. Porque, novamente, os sonhos eles vêm de uma forma deles. Eles não respeitam as nossas regras da física newtoniana. Né? Então, é uma regra muito pessoal, muito particular dela. Então, eles não têm essa questão de o tamanho do espaço, o tempo, por que estava, por exemplo, no deserto e depois você virou uma esquina e você está nas Ilhas Maldivas, sabe? Uma coisa louca, não tem espaço, tempo. Ele só está querendo transmitir a mensagem que ele quer transmitir, né? E a questão da compensação, ela vai por esse lado também. Não é só, por exemplo, no sentido de aliviar a tensão psíquica, mas fazer com que ela vive, nesse caso que você trouxe, esse exemplo que você trouxe nessa questão, ela também coloca ela não enquanto vítima, mas também como opressora, para equilibrar, para mostrar, né? Então acontece. Esses são os sonhos médios, né? Que são os sonhos que é a matéria-prima quando se trabalha com sonhos dentro da clínica com a analítica, né? Então a gente monta isso, vai amplificando local, personagem, ouve o contexto, o que o contexto está querendo dizer, onde que ocorre o clímax, quais são os elementos que estão atrelados ao clímax, o que aquele clímax é, né? E o final. Tá? Concluindo isso, basicamente você reconta, né? A história para a pessoa, você vai pegar e falar assim, olha, então, você organiza uma narrativa ali. Você basicamente transcreve, a pessoa fala, vamos dizer assim, a pessoa dá a mensagem criptografada, você questiona o que significa cada elemento do sonho, guardou na cabeça, reconta a história para ela, só que agora descriptografada, né? Aí a pessoa pega, geralmente, né? Mas isso dá certo sempre? Não, óbvio que não. Sonho é sempre uma coisa muito complexa de se trabalhar. O Jung costuma dizer que... Costumava dizer, né? Que eu leio como se ele está falando aqui. Mas assim, o Jung, nos escritos dele a respeito de sonho, ele costumava falar que, cara, sonho, ele não é algo humano, sabe? Ele é algo ele é de origem da natureza. Então ele está muito acima do que é ser humano. Então, olha, você pode pegar um único sonho, passar a tua vida inteira amplificando ela e você não vai esgotar. Né? Isso é pela natureza dos símbolos. O símbolo, por natureza, ele não se esgota. O desdobramento dele, do seu significado. Will, e uma dúvida, porque você falou que a questão que o sonho também ele faz um rastreio, né, de como está a saúde da pessoa ali, né, saúde mental. E quando a pessoa, ela relata que ela não sonha? Como isso acontece? Como que é? Tá. Primeiro que todo mundo sonha. Logicamente falando, todo mundo sonha. Cara, quando a pessoa não sonha, eu costumo orientar uma prática de agenda no diário dos sonhos. Mas a pessoa não sonha. Ok, não tem problema. Se ela quer começar a trabalhar essa questão, coloca um caderninho, dia tal, olha, acordei e não tive sonhos, ou não lembrei do sonho. Alguma coisa anota, né? E assim sucessivamente. Acordei me sentindo angustiada. Anota. Você não lembrou de nada? Tudo bem, mas já está sentindo. Anota. Até que começa a vir alguns elementos. Claro que tem algumas variáveis a serem observadas. Tá? Medicação. A hora que dorme e a hora que acorda. Né? O que fez, o que comeu, o que tomou, né? O que acabou bebendo antes de dormir. Né? Faz uso de algum tipo de alucinógeno, enfim, né? Qualquer coisa nesse sentido.
Então, tudo isso tem que ser observado porque afeta. Óbvio que afeta. Né? Então, basicamente, é isso. Se a pessoa não traz sonho, não apresenta sonho, não tem como que trabalhar nesse sentido. A gente trabalha com o que tem. Né? É muito comum. É muito comum. Pessoas falarem assim, eu não sonho. Tá bom. Né? Às vezes acontece também da pessoa não saber que se trabalha com sonhos dentro da clínica. Então, chegou numa parte da análise que o negócio não anda. Para onde que eu corro? Na maioria das vezes o sonho acaba salvando nesse sentido. Eu falo, cara, tem alguma coisa esquisita, tá tudo legal, o negócio não vai. Você tem sonhado? Aí a pessoa, pô, eu tenho sonhado. Então me conta, quando foi que você sonhou a última vez e tal? Pega o sonho e você vai ver para onde você tem que ir. Assim. Né? Novamente, é um dos recursos. Não é uma regra, não é uma coisa que a gente utiliza enquanto um pilar principal na clínica. E, Will, voltando um pouco lá nas suas primeiras falas, quando você disse que pro Jung o ego nasce do inconsciente, certo? E pro Freud o inconsciente acaba sendo um porão da vida da vigília, da vida do ego. Né? A minha pergunta vem no sentido de, bom, para a perspectiva analítica, como que funcionaria então a questão desse trabalho terapêutico? Assim, até que ponto que a pessoa pode se transformar e melhorar, sabe? Se ela já nasce de algo que ela não tem domínio nenhum, digamos assim. Ela vem de um lugar inconsciente e, bom, ela vai lá e ela pode justificar por isso, mas perspectiva de mudança. Existe perspectiva de mudança, de melhoria a partir dessa observação do sonho? Ou o sonho é sempre recorrente? Sabe? Não sei se eu consegui ser claro na pergunta. Eu também não sei se eu entendi, mas eu vou... então a gente tá kit. Eu vou falar e eu no meio cantou. Eu vou falar o que eu entendi e ver se é isso. Tá? Primeiro, existe uma perspectiva de mudança, sim. Até onde? Até onde a pessoa quiser. A gente não vai, O psicólogo, eu gosto muito de olhar pro profissional do psicólogo. Eu gosto de várias imagens arquetípicas que poderiam estar atreladas à profissão do psicólogo. Uma delas, nesse caso, que eu vou falar, é a do psicopompa, do guia, né? Para quem minimamente conhece a história da Divina Comédia, do Dante, é o Virgílio, é o cara que acompanha o Dante na jornada. Então, o Virgílio ele não anda na frente do Dante, ele anda do lado, no máximo, ou atrás. Né? Esse é o papel do psicólogo. Até onde a pessoa quer ir, até onde a pessoa quer fazer, até onde a pessoa quer se transformar. Tá? No sentido do processo de transformação através do sonho, novamente, o sonho ele é um indicativo. Ele seria eu gosto muito desse termo. O sonho é um oráculo pessoal. Ok. Tá? Ele é um oráculo muito pessoal. Ele é um oráculo sob medida. Tá? Por quê? Porque ele vai falar do teu psiquismo. Ele vai falar o que está acontecendo com você nesse momento. E muitas vezes, durante esse processinho, lembra a historinha? Aquela bem estruturadinha? Ele vai indicar para você o que você tem que fazer. Ou se você não tem que fazer nada, e só alivia o sonho vem, alivia, dá uma diminuída na angústia e fala assim, vamos esperar. E a pessoa tem que continuar até o negócio desandar. Quando o sonho aparece, que ele muda os elementos, ele vai mudando conforme o psiquismo vai se alternando. Né? E daí você falou a respeito de sonhos recorrentes. Tem 2 motivos para sonhos recorrentes. Ou eles estão tentando elaborar um trauma, então ele vai repetir, o sonho vai repetir o trauma, no sentido de reviver, até conseguir elaborar a coisa, né? Ou
ele tá mandando uma mensagem pro sonhador e o sonhador ainda não entendeu. Então, ó, ele vai lá e sonha com a mesma história. E já vi várias pessoas dentro da clínica, fora da clínica, me relatarem, tipo, 5, 6 noites de sono, mesmo sono. Assim, e a pessoa falar, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô sonhando a mesma coisa. E daí, tipo, eu olho assim e falo, tá, você tá fazendo isso daqui? Daí você pega o recorte que a gente não vai ficar amplificando e tal, tipo, fora da clínica, mas dentro da clínica, não, me fala tal. E aí, você, como que tá isso daí? Né? Você já fez isso que tá acontecendo aí no sonho? Não fiz. Ah, não, mas pô, se eu fizer isso, então, desculpa, o sonho vai repetir mais duas. Até ele tomar consciência do que ele tem que fazer. E, assim, esse sonho recorrente, ele pode vir, por exemplo, de uma saudade de uma época. Ah, eu gostava tanto de ir na praia quando eu era criança. Aí parei de ir na praia depois que eu cresci. E aí eu fico sonhando com praia. Tipo, não necessariamente por um trauma, mas por uma saudade, uma nostalgia. Isso. Nesse sentido. Olha, poderia... Poder, eu não sei dizer com certeza o que pode e o que não pode, porque, novamente, os sonhos, eles não se apegam a essas regras. Sim. Tem uma regra moral também, né? Não. Então, assim, mas é muito mais fácil, por exemplo, depende se essa saudade é traumática. No sentido de distanciando, né? Olhando por essa perspectiva, talvez sim, talvez, não é uma certeza. Mas seria muito mais comum dentro dos sonhos sonhar com uma praia e daí a gente ia amplificar. Me fala da praia. Ah, é a praia que eu morava, assim, assado. Me fala desse período que você morava. E daí ele vai falar do contexto. E daí, quando você traz para agora, você vai ver que tem uma relação. O contexto dessa praia, o momento, né? E ele vai descrever algumas coisas que vão estar atreladas ao momento que ele está vivendo. E às vezes, o que está acontecendo na praia, ou, sei lá, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, né? Ah, eu sonhei com essa praia da infância que eu me sentia, que era muito, né? Eu me sentia acolhido em casa, tal, não sei o quê. E daí agora ele está numa relação com uma pessoa. E daí ele não quer deixar essa pessoa partir, o relacionamento não tá legal e tal. E daí ele vai sonhando com essa praia, e essa praia no sentido sempre de ir embora da praia, sempre se desligar da praia. Então, basicamente, ele fazendo um paralelo de como ele se sente com a pessoa, e não é a pessoa, mas é com a pessoa, no sentido de se sentir acolhido, confortável e tudo mais, e ele não tá querendo ir embora da vida dessa pessoa, não tá querendo deixar essa pessoa. Assim, bem hipoteticamente. Sim, faz sentido. É até engraçado, a gente já conversou até uma vez em relação desses sonhos que parece que não tem sentido, né? Por exemplo, a gente não sabe quem são aquelas pessoas, aparentemente, mas entram na tua vida ali, naquele momento, naquela narrativa, e aí depois você acorda com aquela saudade, né? O que é aquilo? O que aconteceu? Você está falando das pessoas que são desconhecidas. Isso, até até na internet uma vez eu vi pessoa falando de sonho com uma filha e acordo com saudade, por exemplo. Então essa filha não existiu, né? E outras pessoas ali às vezes não existem, mas aparentemente você acorda com saudade daquela sensação, daquele sonho. Tá, vamos lá. Aí a gente vai entrar numa camada um pouco mais profunda. Lembra que eu falei que o Jung ele separa 3 tipos de sonho? Pequeno, médio e os grandes sonhos. Agora é o grande, então. Então, a gente está começando a entrar aí, tá? Os grandes sonhos são sonhos de caráter arquetípico, tá? Ou seja, são sonhos que estão fora do cotidiano, que têm símbolos, imagens, um contexto, tudo fora do cotidiano do indivíduo, tá? Por exemplo, uma pessoa que passou a vida toda morando, sei lá, aqui mesmo em Maringá, no Paraná e tal, e aí ele tem um sonho que ele está no deserto do Saara, passeando entre as pirâmides, conversando com um xamã nativo americano. Cara, isso é arquetípico, porque tá
fora do cotidiano, ele nunca vivenciou isso. Isso não é mnemônico, isso não é memória, isso não é experiência direta que ele teve. Ah, mas aí ele tava jogando Assassin's Creed Origins. É a explicação racional que tem para isso. Ok, pode até ser, mas entende que o psiquismo, ele absorveu esse simbolismo de alguma forma. De alguma forma ele absorveu. Sim. E aí que tá, às vezes era o que faltava. Fala, pô, o psiquismo ele conecta e fala assim, é a mensagem que eu quero transmitir. Tá? Então vamos lá. Então essas pessoas desconhecidas fazem parte dessa coisa fora do cotidiano. E aí a gente começa a entrar não só numa camada um pouco mais profunda do inconsciente, que daí a gente começa a ir pro inconsciente coletivo, tá? Então os grandes sonhos eles vêm de imagens, de contexto, de coisas que estão atreladas, que é direto do inconsciente coletivo, não é mais do pessoal, tá? Para a gente trabalhar uma análise, só organizando, para a gente trabalhar uma análise de sonho dentro da clínica, a gente faz uma análise em 3 camadas. A pessoal, então, o que é essa pessoa, quem que é ela, né? Por exemplo, o cachorro. Me fala a respeito da tua relação com cachorros. E ela vai falar do pessoal. Próxima camada, a gente vai para o cultural ou social. Mas eu pegaria a questão cultural do ambiente em que ele vive. Então, o cão, ele é um amigo, ele é o companheiro, ele é aquele que mesmo que você às vezes dá uma bronca, bate e tal, ele volta ali fazendo uma agrado e tal, é sempre tudo mais. Então daí você amplifica. Amplifica não é só você pegar a imagem e perguntando para ele, o que significa, né? Mas você também começa a jogar para a pessoa e falar assim, olha, né? O cachorro também é o companheiro, o melhor amigo do homem, cão guia, né? Que daí também está atrelado. A gente começa a migrar para a ideia do arquetipo, né? O cão guia, que é treinado para guiar cego, o cão protetor, né? Que guarda os portões da casa. Então tem tudo isso, né? Porque para uma pessoa, no aspecto, no âmbito pessoal, o cachorro é algo que ele cuida. Então ele fica dentro de casa, ele não cuida, ele é cuidado. Mas daí a gente vai para o cultural, porque daí o cão cuida, o cão protege. Ele se lança na frente do perigo para proteger o dono, né? Vamos por assim. Então essa vem a segunda camada. Então daí você começa a jogar isso para ela e a pessoa vai vendo o que conecta com ela e faz sentido e o que ela descarta. O que fala, para mim não. Acho que não tem nada a ver, porque a gente também respeita muito isso, né? O que tem, o que a pessoa fala, ok, me identifiquei, gostei, achei legal, faz sentido, né? E fala, não, acho que não era esse o sentimento que eu tinha, né? E daí, depois da camada cultural social, a gente vai para a arquetípica, que é a mais profunda, que é dentro do inconsciente coletivo. Explica bem breve então, o que é essa questão arquetípica. Tá. Arquétipos, para Jung, de uma forma muito sucinta, são temas. Tá? São temas universais. Por que universal? Porque não é só o ser humano que o vivencia, que experiencia esses temas. Tá? Então, pegar alguns bem clichêzão. Tema do pai, o tema da mãe, o tema da morte, o tema do nascimento, o tema da inocência, o tema da pureza, do sagrado, do profano, tema Deus, tema diabo, tema céu, tema inferno. São temas. Tá? Tá, ok. E aí, a partir disso, cada indivíduo, cada ser vivo vivencia isso de alguma forma. Eu posso não reconhecer, eu posso não identificar, mas para a questão dos arquétipos, todo ser vivo vivencia aquilo de alguma forma, independente de qual grau de consciência, de inteligência que ele tem. Tá? Então, por exemplo, uma formiga, quando a gente acidentalmente pisa, ou propositalmente coloca lá um baigon em casa, enfim,
ela vivenciou um tema. A outra que viu está vivenciando de uma forma o tema da morte. Né? Então não é só o atropelamento na rua, a bala perdida, né? Morte por assalto, por policiais. Não. Então, assim, cada um vivencia o tema, o arquétipo da morte de alguma forma. Tá? É bom pra gente tirar, né, aquelas noções de nem ativar o arquétipo. nem fala, né? E aí que tá, não tem como a gente ativar arquétipo, porque o arquétipo, o tema, ele é muito maior do que o ser humano. Estamos à mercê dos arquétipos, tá? Não eles que estão à nossa mercê pra gente usar. Mas enfim, então essa é a questão do arquetípico. Então são temas muito grandes, são temas universais, são temas maiores. Tá? Então, novamente, agora a gente vai entrar para essa ideia das imagens desconhecidas, essas pessoas desconhecidas, tá? E também a gente vai entrar num tema um pouco polêmico dentro da abordagem do Jung, e eu gostaria de deixar bem esclarecida essa ideia. Toda vez que eu toco nesse assunto, eu gosto de deixar claro o seguinte, para a forma didática, porque atualmente está sendo muito estudada, tá se produzindo bastante estudos, tá? Artigo, pesquisa, com relação à questão de anima-ânimos, tá? Dentro da abordagem analítica. Por quê? Porque daí a gente vai entrar na seguinte questão. Pegando ali, lembrando que o Jung ele vivia num período, e hoje a gente já está em outro. Então, pegando ali uma estrutura heterossexual, tá? Uma mulher que se identifica enquanto mulher e que tem atração por homens, heterossexual. Existe psiquicamente uma imagem contrassexual, tá? Na mente dessa pessoa, que seria a representação dela numa imagem masculina. Então, em outras palavras, é a versão dela masculina. Tá? Para o homem acontece da mesma forma. Então, só que para a mulher, essa imagem contrassexual ela recebe o nome de ânimos. Tá? Para o homem, essa imagem, essa mulher, essa versão feminina dele dentro do psiquismo, ela é chamada de ânima pelo Jung. Certo? Por quê? Por que ele escolhe a palavra ânima, ânimos? Alma. Porque é isso que anima a gente. Se tem uma forma da gente ficar animado com energia infinita, é estar apaixonado. Tá? E é essa imagem que a gente projeta nas pessoas que a gente se apaixona. No sonho, geralmente, ela vem com uma imagem, tá? E isso é mais arquetípico, ela vem com uma imagem, ou ela vem sem rosto, ou ela vem com uma imagem de uma pessoa que não está no meu círculo social. Ah, eu não conheço esse cara, essa moça. Né? Ela pode vir mas aí mais numa porção mais pessoal, ela pode vir enquanto, por exemplo, o sonhar com o meu namorado ou com a minha namorada? Pode. Mas isso aí é uma porção mais do inconsciente pessoal. Mas quando ela vem sem uma imagem, sem uma representação do meu círculo de convívio, ela vem um desconhecido, então ela já veio mais do profundo. Tá? Teve uma analisanda faz muito tempo já que eu tive esses atendimentos e ela estava passando por um processo com relação a essa questão do desvincular de um casamento, digamos, para se ver uma nova vida, o que eu vou fazer, com quem, né? Como que é isso, né? De viver essa vida afetiva, né? E ela começou a sonhar foi muito massa o sonho dela, mas veio completamente arquetípico, então era os elementos, né? Não vou expressar muito como foi o sonho, mas os elementos era uma árvore cheia de cobras, cobra branca,
e que aparecia um rapaz jovem, bonito, assim, né, estilo estátua grega, e ele pega ela tá em cima da árvore, assim, pega ela e fala, não tenha medo, elas não vão te machucar. É isso. Então, justamente, claro que tá relacionado com o contexto, que entende que ela viveu, viver um mito. Ela viveu um mito. Então, é essa questão dos grandes sonhos, né? Dos sonhos arquetípicos. Alimenta, traz novamente. Então, esse sentimento de saudade, né? Por quê? Você tem saudade de algo que você não tem ou teve em algum momento, mas se desligou, né? E existe o religar, e daí que vem a palavra religião. Né? Na verdade, era esse o papel dela. De religar o homem, e daí quando eu falo homem, é o indivíduo, o sujeito, o ser humano, ao sagrado. Esse é o sagrado, a alma. Por isso que é anima, animus, né? Então é de religar. Na alquimia tem o conceito de casamento alquímico, que é a união, né? Que nos contos de fada é representado pelo príncipe beijando a princesa, acordando ela, ou a princesa casando com o príncipe e viveram felizes para sempre. Então tem todo esse contexto. Pode ver que muitos desses sonhos têm uma história muito parecida com contos de fadas, né? E tem uma estrutura. E sempre tem o príncipe encantado, o jovem, o belo, né? O Apolo da coisa. Quando é um sonho feminino, e daí feminino no sentido, pelo menos até onde eu vi a respeito desses estudos, a homossexualidade, a heterossexualidade, ela é vista a partir de um ponto de vista psíquico. Então não é a minha estrutura física, biológica que define, mas é como eu me identifico. Né? Então é um psiquismo feminino, então vai ser um ânimos. O psiquismo é masculino, então será uma ânimo, independente do corpo. Tá? Pelo menos essa é o mais próximo das leituras atuais que eu tenho assim agora, com relação a isso. Eu respondi a tua pergunta. Eu inclusive ia fazer uma pergunta nesse sentido, né, que você acabou respondendo agora, que seria como seria então essa questão da transexualidade, a discussão da transexualidade dentro dessa ideia de ânimos e ânimo. Mas, enfim, você acabou respondendo, né? E aí eu tenho outra pergunta. que também tem a ver com o sonho. Porque esse é o tema. Bom, quando acontece alguma, digamos assim, coincidência, que o Jung vai chamar de fenômeno da sincronicidade, tenho percebido isso na minha própria vida mesmo, né? No sentido de acontecer algo, eu ver pessoas, conhecer lugares e ter a impressão que já estive lá naquele lugar, de já ter conhecido aquela pessoa. E em alguns momentos parece que eu sonhei, parece que me resgata uma memória que eu sonhei com aquilo. Então, assim, eu gostaria que você comentasse, discorresse um pouco sobre essa relação entre esses encontros sincronísticos, né, e essa sensação de memória, de, parece que eu sonhei com isso. Aquela questão que é comumente chamada de déjà vu. Déjà vu, isso mesmo, parece que eu já vi isso, mas será que eu sonhei com isso? Mas se você resgatar na memória, você não consegue determinar se você sonhou ontem, se sonhou semana passada, se foi o ano passado, quando que foi. Mas parece que bate uma certeza tão grande de que foi um sonho que está se repetindo, né? E inclusive em alguns momentos eu já tive algumas confusões, né?
Me abrindo aqui agora. No sentido de, será que o que eu estou tendo agora é uma lembrança? Ou será que é lá no sonho que eu tenho a lembrança aqui da realidade, da vigília? Onde que está o sonho? Essa questão, onde que está o sonho? Está lá nesse lugar onde eu durmo, estou sonhando, ou isso aqui é um sonho? A vida, a realidade, assim como ela é. Porque quando a gente está lá, a gente sente, a gente conversa, a gente pensa, a gente interage. Tem a noção de tempo também, que é uma coisa muito curiosa, né? Geralmente os sonhos acontecem, eu durmo 8 horas, caramba, e o sonho durou 2 minutos. Sim. E tem também o contrário, a gente vê a impressão, por exemplo, dormi por 5 horas e parecia que dentro do mundo do sonho eu fiquei uma semana. Então tem umas distorções do tempo muito grande. Mas enfim, falei muita coisa. Por favor, essa questão da relação do déjà vu com sonho, memória. O que você poderia falar? Lembra que eu falei que existem vários tipos de sonho e um deles é o premonitório. Certo. Inclusive ele prevê, segundo Jung, banalidades. Momentos. Ok. Entende? E, novamente, não tem como explicar isso porque não tem como medir, não tem como rastrear. É a única coisa que o Jung fala, ele fala, olha, acontece, é um fato. Tá? Porque existe, né? O Jung, inclusive, gostava muito de provocar a ciência nesse sentido, né? Os cientistas ortodoxos, ele falava, não adianta você falar. Então, ok, você pode até ignorar, mas falar que não existe, não, aconteceu, né? Então, assim, é um fato, esses sonhos de fato ocorrem. Novamente, a porcentagem, a parcela dele em comparação aos demais tipos de sonhos é muito menor, tá? Mas eles ocorrem. A questão da dimensão espacial, temporal dentro. O sonho é o inconsciente, ele não respeita nada, entendeu? Mas como que eu sonhei com algo que vai acontecer? É a temporal e a espacial. Quando acontece, você fala, opa, eu já sonhei com isso. E já aconteceu comigo, por exemplo, você falando sobre esses déjà vu, cara, eu consegui olhar para uma cena e prever os próximos 5 segundos. Assim. É assustador. Assim, vai acontecer isso. E eu fico quieto só falando, caramba, e é assustador. É assustador. O Jung, eu gosto muito da palavra que o Jung traz, que é luminoso. Que é ao mesmo tempo que é assustador, que é algo assombroso, é algo, cara... É de uma dimensão muito forte. Foda, assim, que é um negócio muito legal, que você fica energizado, sabe? E é isso que alimenta... Só que assim, uma vez eu conversando com os amigos, fui falar assim, igual você disse, né? Às vezes a gente não fala sobre o sonho que a gente teve. Você só vai tendo a sensação e tá acontecendo, e aí, se você não fala antes, né, se você não teve a sacada de falar antes da coisa acontecer, tipo, você é só um chato, que aí aconteceu e você fala, eu já sabia que ia acontecer, por que não falou? Não é verdade. Mas eu acho que a graça do negócio é justamente você só assistir de novo. Porque se você interferir, você quebra a coisa. Você quebrou. É uma coisa muito pessoal. Sabe? É uma coisa, é uma contemplação pessoal do luminoso. Sabe? É um contato muito pessoal. Você para, eu pelo menos tenho essa. Cara, agora tudo começou. Aí eu vou vendo, e tipo, 5 segundos, 3 segundos, parece que é um... De lado, assim, você fala, caramba, aconteceu de novo. E daí você fala, eu não posso compartilhar com ninguém vai sentir o que eu tô sentindo. Ninguém vai entender. Mas acho que em relação a isso, é a explicação mais... Sim, e legal. Pela sensação, né, que causa quando você começa a ver a cena acontecendo ali, né?
Então, e né, nesse sentido, por que eu gosto muito dessa questão do que o Jung que busca, né, juntamente com o Freud, a importância do sonho, né? Os sonhos, eles sempre na humanidade tiveram grande importância, sempre. É só agora que ele perdeu a importância depois da ciência positivista, que as coisas são racionais. Novamente, se eu sonhei lá no deserto do Saara, conversando com um nativo americano, caminhando dentro das pirâmides, é porque eu estava jogando Assassin's Creed Origins. Então eu quero dar uma razão, eu quero dar uma lógica. Não tem mensagem divina sagrada, né? E daí o divino sagrado, tudo como dá o nome que quiser, a gente chama de inconsciente ou self. Então assim, só que olha o tesão que dá quando você contempla isso. Olha como você fica energizado, olha como ao mesmo tempo que te assombra, é uma coisa que você fica pasmo assim de algo belo, algo que você não dá explicação. Inefável. Isso, inefável. Maravilhoso. E até pra gente já encerrar então, puxando essa questão que você falou da importância que o sonho hoje em dia não tem tanta relevância, e o que é pra você o sonho? Quão importante é pra você? Cara, pra mim, eu acho que resumiria bastante essa questão do sonho, ele ser um oráculo particular. Sabe? Que é, por exemplo, essa questão da importância do sonho na antiguidade, ele determinava decisões de impérios, sabe? Determinava decisões de impérios. E não é uma coisa só de gente pagã, né? Não era de cultura apenas pagã, era do cristianismo primitivo e o pré-cristão, né? A cultura pré-cristã já vinha, a gente pode ver na Bíblia, Daniel, né? Eu acho que tem outros, acho que José também fazia. José do Egito. José fazia leituras do Egito. O faraó ele determinava as decisões do Egito pelas leituras do José. José, eu sei tal coisa, faz isso e isso. Do jeito que o José falou, é para fazer. Então, e com o tempo, inclusive os próprios sacerdotes, que pelo menos o Jung aponta isso, né, que o papel dos sacerdotes é fazer essa ponte. O indivíduo, né, o sujeito traz o sonho, vou te conectar a uma mensagem do sagrado, do divino para você. Não, agora eles são muito mais preocupados em manter dogmas e os paradigmas da instituição. Né? E daí sobra para quem? O Jung, e isso eu gosto muito, porque daí entra uma outra imagem arquetípica do psicólogo na atualidade, que são os sacerdotes modernos. Né? Como os sacerdotes antigamente eram os psicólogos primitivos. Né? Então vai fazer essa conexão do indivíduo com esse oráculo pessoal, com essa mensagem dos deuses, de Deus, dos anjos, do grande espírito, né? Vai aí do self, né? Falando de uma forma mais analítica. Então vai aí da linguagem de cada um. Porque, já pensou, por exemplo, pegar um recorte na Grécia. Você tem um oráculo de Delfos no fundo de casa. Né? Vou lá, chamo as Pitionísia, por favor, gostaria de consultar como é que minha vida tá, o que eu devo fazer, para onde eu vou, né? Com quem eu fico. Você tem um oráculo toda noite para você. Né? Então, eu acho que é essa Dá um quentinho no coração. Dá um quentinho no coração. Para mim, o sonho é a nossa linha de conexão. A comunicação do sagrado, do divino, dos deuses, de Deus, de seja lá o que, com nós, com cada um de nós, de uma forma muito singular, muito objetiva. Nossa, muito Perfeito, é isso aí. Muito legal. obrigada, Will, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar para nós. Eu que agradeço. Obrigado, Will. Massa. E até para deixar, né, já o pessoal também que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre analítica, já está acontecendo um grupo aqui no Instituto de Configuração, tem, né? Lembrado, né? Tem um grupo
grupo de estudo da psicologia analítica, já está em andamento. Mas já eu e o Edu, a gente está conversando, provavelmente a gente vai estar vendo de abrir mais turmas, né? Para isso, ou se concluir o módulo, ou recomeçar alguma turma, vai ter que ver a nossa disponibilidade na agenda, mas sim, verdade. Não tem esquecido disso. E é isso, Maravilha. né? Obrigado, Vou Will. compartilhar com você. A nossa estreia do podcast. Caramba, eu que agradeço e, caramba, foi uma barra pra mim. Primeiro, depois de um certo tempo vai, mas nossa, velho. Cabreiro. Maravilha. Mas curti, foi massa. Maravilha. Então, Obrigado. até os próximos, né? Isso aí. Vamos voltar mais vezes aí. Volta com outros temas, né? Vamos com outros temas e com outras pessoas também, para dar uma dialogada, senão fica muito focado. Isso aí. Obrigado, próximo, então, hein? Vamos ver qual é o próximo tema. Né? Maravilha. Então é isso. Isso aí.